nós estamos falando sobre idolatria e estamos acompanhando o livro do pastor Timothy Keller, o livro Deuses Falsos, onde ele apresenta a realidade da idolatria nos nossos dias, na nossa vida, no nosso tempo, na verdade, na história da humanidade. O coração do homem é idólatra. E a gente percebe isso, entende isso, observando a própria humanidade à luz das Escrituras e todo o know-how do pastor Timothy Keller nos ajuda a entender melhor ainda isso. Vamos falar um pouco sobre dinheiro. Falamos sobre amor romântico nas últimas lives, hoje a gente entra no assunto dinheiro. Por que é importante falar sobre dinheiro? Porque essa é uma realidade que a gente não pode desprezar. Bom, a gente está em contato diário com notícias de escândalos financeiros. Gente, no nosso país é o que não falta, né? Fala sério. São os desvios de verba agora, no meio dessa pandemia. Ao invés de comprarem os respiradores, o pessoal desviou o dinheiro. É o cúmulo da cara de pau, é o cúmulo do pecado, é o cúmulo da idolatria ao dinheiro. Deve ser alguma coisa desse tipo. Vamos tentar entender melhor, não é? De onde vem isso. Por que as pessoas são capazes de fazer isso? Por que as pessoas são inseridas dentro disso? Porque essa é uma realidade tão forte em nossos dias. Bom, nós vivemos nas últimas décadas aqui no nosso país uma mudança social bastante grande, né? E essa mudança social trouxe até nós algumas ênfases que nós não tínhamos até então. Conforme a sociedade vai mudando, algumas coisas vão aparecendo com mais força. É o caso dos bens de luxo, é o caso dos negócios vorazes que custam muito, custam para muitos e beneficiam poucos, aquele desequilíbrio que nós temos, né, na nossa sociedade. Nós temos um apego muito grande hoje ao ter. Nós precisamos possuir. Nós somos levados a pensar que chegar ao topo da pirâmide é a melhor coisa da vida. E aí nós temos um desequilíbrio social, econômico muito sério, onde aproximadamente 2% da população detém 50% da riqueza mundial. Você já pensou? É um desequilíbrio muito, muito sério. O filósofo Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX, ele escreveu que a crescente ausência de Deus na cultura ocidental nos levaria a substituir Deus pelo dinheiro. Olha que interessante a leitura de Nietzsche lá atrás, né? E pense comigo, o que é que leva alguém a fazer atos como esse que eu falei para você aqui? Superfaturar aquilo que é tão essencial para a vida do outro. Roubar o dinheiro que poderia salvar uma vida, né? O que é que leva alguém a desviar tanto dinheiro, às vezes ao ponto de não poder usar esse dinheiro? Eu lembro que na época do mensalão, uma das primeiras prisões que aconteceu, o fulano tinha 250 milhões de dólares numas contas lá no exterior. Tanto dinheiro que ele nem poderia gastar na sua vida toda, provavelmente, e que se ele saísse gastando, ele seria rastreado e preso. Não é incoerente isso? Uma coisa meio louca. Então, essa na verdade é uma impaciência que nós temos de ver a pilha do dinheiro aumentar. A gente quer ver a pilha do dinheiro aumentar. A sociedade que a gente está nos empurra para isso. E trata-se claramente de um desvio do amor a Deus por amor ao dinheiro. É basicamente isso que acontece. O amor que hoje nos dá maior sensação de poder é esse, é o ter. Eu não sei se você já assistiu na Discovery Channel, aqueles canais lá, aquela série que fala sobre os acumuladores. Você viu que loucura? Não é uma coisa muito comum no nosso país, ou pelo menos que eu saiba, eu sei de casos, mas num país como a América, como os Estados Unidos, onde o que a gente vive aqui, a gente está aprendendo com eles lá nessas últimas décadas, é uma loucura pensar que as pessoas, elas encontram sentido na vida em guardar, ainda que aquilo se torne um lixo e não preste para mais nada, elas querem guardar. É impressionante, né? Claro,
existem razões ligadas à psique, depois qualquer dia a Dai pode dar uma aula para a gente sobre isso, não é? Mas, querendo ou não, nós encontramos nessas pessoas uma expressão absurda, né? Gigante, imensa, do que é esse sentimento de ter para encontrar razão na vida. Então, o que nós podemos entender é que muitos escritores e pensadores têm apontado para essa cultura da ganância e nos têm avisado que ela faz mal. Nós achamos que sim, mas interessante que isso não se aplica a nós. Parece que ganância e avareza, elas não têm muito a ver com a gente. Parece que identificar isso em nós é um grande desafio para nós mesmos, né? A gente pode encontrar uma certa realidade dessa ganância dentro do próprio evangelho, você há de convir comigo, né? É interessante, quais são os simpósios e reuniões que mais atraem pessoas? Quais as pregações que mais interessam as pessoas? Né? Prosperidade bíblica, simpósio, como ser próspero à luz das escrituras, aprenda com Deus a vencer na vida, Deus e as riquezas, recebendo as bênçãos materiais dos céus. Isso está cheio. Agora entrou os coaches, então. Aí eles misturam essas ideias loucas do coach com o evangelho, que aí já não é mais evangelho, porque ele é torcido e deixa de ser evangelho, porque não é um evangelho genuíno. E aí a coisa complica, mas fala sério. Isso está entre nós. Isso está entre nós. Nós temos facilidade de admitir alguns pecados, mas parece que ganância não, apesar de ele estar tão explícita no nosso meio, né? Eu tenho alguns anos de pastorado, né? Eu não lembro de ter encontrado ninguém que tenha esse tipo de dificuldade e tenha me procurado. Já aconselhei gente por problemas sexuais, por desvio de caráter, por traição, por problemas de relacionamento. Você imagina, já aconselhei gente para quase tudo quanto é coisa. Mas nunca ouvi ninguém chegar até mim e dizer assim: pastor, eu preciso que o senhor me ajude porque eu gasto dinheiro demais comigo mesmo. Eu preciso confessar, eu deixo a minha família de lado para trabalhar mais, para ter mais dinheiro. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Nunca ouvi. Ou tipo assim, eu tenho um problema, eu sou uma pessoa insegura e eu guardo dinheiro, nem vivo direito porque eu preciso acumular. Isso significa o quê? Que a ganância, ela traz consigo uma cegueira ao coração. Por isso que a gente não consegue identificar esse negócio tão facilmente. Porque alguém que está nas mãos da ganância tem a dificuldade de reconhecer isso. Porque o Deus da ganância, o ídolo da ganância, ele usa estratégias psicológicas e sociais para nos influenciar. Primeiro, todos nós fazemos parte de um grupo social, né? Estamos dando a introdução nesse assunto aqui, mas acho que é importante. Você faz parte da escola, da faculdade, da empresa, do bairro, da família, da igreja. Nesse grupo social, você há de convir comigo que tem gente que tem mais dinheiro que você, né? Esse desequilíbrio é completamente normal dentro dos grupos sociais onde nós estamos inseridos. E não é que a gente sempre se compara com as pessoas nesses grupos sociais, frequentemente olhando para aquelas que têm mais dinheiro que a gente? Nós não nos comparamos com o resto do mundo, mas sempre com aqueles que nos cercam e frequentemente olhando para a grama do vizinho, que é sempre melhor que a nossa, segundo a nossa opinião. Sempre avaliamos as coisas desse jeito. Por mais que você tenha, você sempre está olhando além da cerca para o que o outro tem. Isso acontece comigo, com você, isso acontece com a galera mais pobre que você pode imaginar, que vive nas comunidades, nas favelas. O pouquinho que tem está olhando para o outro. O meu barraco não é bom, mas o barraco do outro é melhor. É sempre assim. E os multimilionários sofrem do mesmo problema. É impressionante. Nunca nós nos comparamos com o resto do mundo, né? E talvez uma receita para diminuir essa situação fosse a gente visitar umas comunidades carentes, né? Ajudar a entregar as cestas lá nos Sinais do Reino e ouvir as histórias daquela galera que passa muito mais dificuldade que a gente.
poderia nos ajudar. Mas veja que coisa interessante, a ganância nos cega. O ídolo da ganância nos engana nesse aspecto também. Bom, Jesus ele adverte muito mais as pessoas sobre dinheiro do que, por exemplo, sobre sexo. Você sabia disso? Jesus fala mais sobre ganância do que sobre problemas sexuais. Ainda assim, a gente sente uma grande dificuldade para admitir isso, né? Mas talvez tenha chegado a hora de nós pensarmos que esse pode ser um problema para nós. Deixa eu deixar uma coisa clara antes da gente prosseguir aqui. Nem todo rico é ganancioso. Comece a tirar isso da tua cabeça. E nem todo pobre é generoso. Tem muitos ricos que são altamente generosos e desprendidos do dinheiro. Mas há pobres, a gente simples, que é gananciosa. Portanto, não vá para esse lado e pare de olhar com cara feia para o irmão da igreja que tem mais dinheiro que você, porque não é essa avaliação que a gente tem que tomar, né? Mas sim conhecer e caminhar com as pessoas. Enfim, mesmo conhecendo e caminhando, se for o caso da ganância, não vai olhar feio, não. Bom, como é que a gente pode se libertar desse problema do dinheiro que nos cerca? Lucas 19:1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Opa, lembra dessa história? Chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar hoje na tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospeda na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Bom, vamos usar o exemplo de Zaqueu. É um ótimo exemplo, não é? E ele era um publicano, cobrador de impostos, evitado pela sociedade. O que significava isso, evitado? Porque era publicano. O que significava ser publicano? Roma dominava Israel e cobrava altos impostos, né, das suas colônias. Isso debilitava a colônia, esse era o caminho que eles utilizavam. Quem cobrava os impostos, no caso de Israel, eram os próprios judeus. Eles, então, eram alguns judeus, né? Esses alguns judeus que cobravam impostos eram condenados pela sociedade, inclusive chamados de pecadores, como você viu aí. Pecadores é um grupo forte. Pecadores, quando esse nome aparece nos evangelhos, ele se restringe a um grupo como prostitutas, ladrões, gente que não cumpria a lei, e no meio deles estava o cobrador de impostos, que era Zaqueu. Ele era um cara corrupto, fazia parte dessa estrutura, a posição dele era uma posição de traidor, por isso ele era proscrito, não podia se relacionar com os judeus, nem viver a lei dos judeus. E a coisa complicava demais. Bem, a pergunta que você pode fazer diante dessas informações é: o que é que levava um cara a ser publicano? Dinheiro. Claro. Ele poderia perder a honra, iria perder. Ele perderia relacionamento com pessoas, perderia. Ele perderia amigos, perderia. Mas ele ganharia muito dinheiro. Os romanos pagavam muito bem, era quase irresistível. Inclusive, eles tinham apoio militar para cobrar o imposto daqueles que deviam, e nessa prática eles extorquiam as pessoas. Então você pode saber que Zaqueu era muito rico, mas era muito odiado. Lucas diz, inclusive, que Zaqueu ele não era somente um cobrador de impostos, ele era um arquicoletor, no grego. Arquitelones, arquicoletor, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Estava em Jerusalém, um centro alfandegário muito forte, e era muito rico. Aliás, Jerusalém não, Jericó, né? Eu escrevi errado aqui. Diferente de hoje, o sistema da época desprezava o consumo exagerado, mas Zaqueu era um homem de muitas posses e muito
muitos bens. A partir daí, a gente começa a construir o nosso caminho para entender que o dinheiro pode ser o mestre das pessoas. Paulo diz que a ganância é um tipo de idolatria, sabe? Ele afirma isso. Lá em Colossenses 3,5, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. E depois ele repete isso lá em Efésios 5,5, porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Deus. Forte isso, hein, gente? Para reconstruir, ressignificar a nossa imagem de idolatria, está aqui um texto claro. Idólatra não é só aquele que se ajoelha diante de uma imagem, como nós já falamos nas lives anteriores, nem aquele que sobe escadarias de joelhos. O idólatra pode ter vários tipos de deuses para servir, inclusive o dinheiro. E é preciso, então, definir um pouco melhor isso sobre o que é ganância. Por que a ganância é a idolatria? Nos capítulos 11 e 12, Jesus adverte a respeito da preocupação que a gente tem exagerada com as posses. Para Jesus, ganância não é somente amor ao dinheiro, mas a ansiedade excessiva por ele. Ele diz assim lá no livro de Lucas, que é o texto base da nossa conversa, versículo 15, capítulo 12, versículo 15. Cuidado, fiquem de sobreaviso quando há todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então Jesus está dizendo que a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. Consistir quer dizer ser definido pelo que possui. A vida do homem não é definida pelo que ele possui. E quando a pessoa tem essa característica, ela está então, a sua identidade pessoal é baseada no dinheiro, não em quem ela é. Né? Caso eu perca o dinheiro, eu me perco, porque a minha identidade está ligada a ele. E Jesus usa várias metáforas básicas para falar sobre idolatria e as aplica à ganância e ao dinheiro. Então vamos nos lembrar, indo para o final, que idolatria faz três coisas com as pessoas. Faz as pessoas amarem, faz as pessoas confiarem e faz as pessoas obedecerem. O ganancioso, que é idólatra, ele ama o dinheiro, sonha com dinheiro, ele imagina ter dinheiro, ele tem inveja de quem tem dinheiro. O ganancioso, ele faz parte daqueles que confiam, amam e confiam. Sente que tem controle nas suas mãos da sua própria vida quando tem dinheiro. Sua segurança está naquilo que possuem e obedece ao dinheiro. O ganancioso idólatra, ele obedece porque quer ter mais. Ele serve ao dinheiro para ter mais dinheiro. Busca nele a sua importância, o seu amor, a sua segurança. Ele vende a alma àquele ídolo. Então, quando eu coloco o dinheiro no centro da minha vida, penso que ele está me servindo, mas é o contrário. É o que Jesus diz em Lucas também, Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E a palavra usada por Jesus é mamon. É uma entidade. Algumas traduções até apresentam essa versão mesmo da palavra. É uma entidade que domina e escraviza. Bom, a gente para por aqui porque nós entraremos na segunda-feira falando sobre a graça de Deus presente na vida de Zaqueu para libertá-lo de tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Né? Já que esse é um caminho tão perigoso e tão complexo. Então guarde aí cenas dos próximos capítulos que chegarão a partir de segunda-feira aqui no Cotidianamente. E nós encerraremos essa conversa com mais tranquilidade.